Olá, bom dia, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz. Lembre sempre que Deus é bom. O título da nossa mensagem de hoje é O Perigo de Misturar Deus com Ídolos. O perigo de misturar Deus com ídolos. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, bendito, adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu oro, meu Deus, junto com esta pessoa, ó Deus, que assiste este vídeo. Eu sei, ó Deus, que temos problemas, que temos, ó Deus, desejos, que temos anseios, ó Deus, mas a Tua palavra promete que se nós colocarmos no Senhor a nossa confiança, se nós exaltarmos o Teu nome, todos os nossos desejos, ó Deus, segundo a Tua vontade, serão concluídos. Por isso eu oro com ela, ó Deus, colocando todas as situações deste dia, da vida dela e da minha vida nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor que haja nosso favor, no nome de Jesus. E abençoe também, meu Deus, os nossos familiares e amigos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. O perigo de misturar Deus com ídolos. Vamos meditar na palavra de Deus, que está baseado em primeiro livro de Samuel, o capítulo 5, o versículo 1, o 2 e depois o versículo 12. O versículo 1 do capítulo 5 de 1 Samuel diz assim: Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então eles tiraram a arca ali do campo de batalha, depois que eles venceram, o povo de Israel, mataram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, os sacerdotes corruptos que estavam transportando a arca. Eles então levaram-na de Ebenezer. Ebenezer é um local que não se encontra no mapa bíblico, mas estava ali dentro das terras de Efraim, onde foi feito a batalha, o campo de batalha. Então eles conquistaram talvez um território zeni que não está no mapa bíblico, mas é considerado como Ebenezer. Nós vamos ver essa citação depois, mais tarde, na reconquista desta arca, ou na derrota dos filisteus para Israel. Mais tarde veremos sendo citado novamente Ebenezer. Eles levaram então de Ebenezer, ou do local onde se acampava ou estava o arraial dos israelitas, para Asdod. Então eles tomaram a arca de Deus, do povo de Deus. Levando-na para Asdod, eles colocaram esta arca num lugar muito próprio, e por isso o título da nossa mensagem é O Perigo de Misturar Deus com Ídolos. Versículo 2 diz assim: Então os filisteus carregaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom. Dagom era o deus dos filisteus, ou o falso deus dos filisteus, e por isso está embasado a nossa mensagem. Então eles introduziram a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom e puseram junto a Dagom. Pegaram a arca e colocaram a arca perto ou ao lado de Dagom. Versículo 12 diz assim: Os homens que não morriam eram feridos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Vamos meditar neste texto que lemos e entender este assunto. Ouvir então a posição de Samuel, agora como um líder, porque morrera Eli e seus dois filhos. Então ali no tabernáculo não havia o sumo sacerdote mais, e nem os dois sacerdotes que serviam ali, e tão somente havia ali Samuel, já chamado por Deus para servi-lo, para cuidar do povo, e a fama dele se espalhou por todo Israel como um profeta aprovado por Deus. O que ocorre
é que então o povo vai à guerra contra os filisteus, como nós dissemos, ali tem uma mortandade de 34 mil israelitas nos dois períodos. No segundo período eles levam a arca de Deus, então, para comprovar que não só até ali Deus abençoara, né, Ebenezer, o Senhor até aqui nos abençoou, né, nos ajudou, mas eles levam a arca também para que a presença de Deus desse a eles a vitória. Só que a arca era conduzida por 2 sacerdotes corruptos, deixando em Siló o pai deles também, que comia do fruto da corrupção. Interessante isso, é que então a arca de Deus é tomada. Os filisteus, contando vitória, levam esta arca então até a casa de Dagon, na cidade de Asdod. Interessante é que talvez eles observassem como Hofni e Finés carregavam a arca, né? Os levitas ali transportavam a arca, então eles pudessem talvez transportar essa arca de maneira tal que não a tocasse, não houvesse mortandade entre eles. Até então eles não assustaram com isso e levaram então até a casa do seu deus Dagon. Acredito eu que eles estavam contando a vitória e dedicando-a a Dagon. Agora, já que o povo acreditava que aquela arca ali podia mudar a história de Israel e dar vitória a Israel, agora eles entendem então que colocando-a na casa de Dagon, eles seriam muito mais fortes e talvez estavam dizendo a Dagon: eis aí o fruto da nossa vitória do seu lado. Estava dedicando-a a Dagon. Mas o que ocorre é que eles então, por alguma razão, eu creio que eles tinham costume de despertar pela madrugada. Os preguiçosos não sabem o que é isso, o que é despertar pelas madrugadas para orar, para buscar a Deus, e nem tampouco para trabalhar, já que gostam da cama. Mas eles não, os filisteus dão um bom exemplo nisso aí, despertando de madrugada e indo à casa de Dagon, talvez para adorar, não sabemos. Mas quando eles chegam na casa de Dagon, que estava em Asdod, o que acontece? Dagon está ali caído diante da arca de Deus, com o rosto em terra. Eles estranharam isso, mas Dagon, a imagem ainda estava perfeita. Eles a colocam de pé, né? Eu quero lembrar a vocês que esta casa de Dagon estava em Asdod, porque a casa de Dagon, lá o templo de Dagon de Gaza, fora destruído antes, vocês se lembram da história, por Sansão, quando eles levaram ali Sansão, o separado de Deus, o nazireu de Deus, para fazer graça para eles. Algo aconteceu ali, todos naquele templo morreram, mais de 3.000 pessoas morreram ali, todos os príncipes dos filisteus da época morreram ali, através do uso de Deus na vida de Sansão. Então agora não tem essa casa em Gaza, e por isso eles levam então a Asdod. Asdod deveria ser a próxima casa ali, o próximo local de adoração. E eles vão então na segunda madrugada seguinte. O que acontece na segunda madrugada seguinte é que não só Dagon está com o rosto em terra, mas agora está decepada a cabeça da imagem e as mãos da imagem estavam lá no portal, lá na soleira da porta. O que acontece é que então agora eles veem que o mal está maior, que Dagon, né, está destruído, desmoralizado, o Deus deles agora diante do Deus de Israel. Mas Deus não deixa só por isso aí, e Deus fere então, Deus manda uma devastação de ratos para aquela cidade e para as regiões vizinhas. E além disso, além dos ratos, Deus então manda tumores. E todos os homens daquela cidade, das regiões vizinhas, tiveram problemas de tumores. Então, eles se apressam em tirar a arca de Deus dali. Só que na Bíblia NIV, ou NVI em inglês, NVI,
ela diz que eles falaram: temos que tirar a arca de Deus daqui, porque ele está com mão dura sobre o nosso Deus e sobre o nosso povo. Mas esse Deus, nessa Bíblia de letra extra gigante, ela diz um Deus minúsculo, quando eles se referem ao Deus de Israel. O que acontece é que eu entendo que eles não tinham Deus como Deus soberano, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel como Deus verdadeiro. Por isso, esta tradução aí traz a palavra Deus de Israel minúsculo, porque eles estavam falando como filisteus, e então eles não atribuíam ao nosso Deus a reverência, a honra e a glória, né, que nós, os cristãos, atribuímos a Deus, e os judeus, né, atribuem a Deus como um Deus maiúsculo, um Deus temível, um Deus temido, e o Deus sobre todos os deuses, o único Deus verdadeiro. O que acontece é que eles levam então esta arca, né, de Deus para a cidade de Gate. Acontece que ali também a mesma coisa acontece. Tumores se espalham por grandes e pequenos. Todos os homens são acometidos de tumores. Gate foi muito esperto. Reúne então e manda essa arca então para Ecrom. A arca de Deus vai para Ecrom. Ao entrar a arca de Deus em Ecrom, o que acontece? Ali há um grande alvoroço e gritos. E eles dizem: trouxeram a arca de Deus para a nossa cidade, para morrermos, para nos matar. E assim mesmo começam-se os tumores e mortandade naquela região toda ali, começando de Asdod, com a humilhação agora de Dagon, e tumores e ratos em Asdod. Chega tumores também na cidade de Gate, e eles transferem para então a Ecrom, e os tumores ali em Ecrom também. A arca de Deus simboliza a presença de Deus. Por isso o título da nossa mensagem é O Perigo de Misturar Deus com ídolos. Eles viram Dagon envergonhado. Eles viram a cidade deles, de Asdod, cheias de ratos. Uma praga terrível, uma devastação terrível, envolvendo ratos. E então eles veem tumores e sofrimento na própria pele. Os homens da cidade cheios de tumores. E transportam a arca de um lugar para outro. E ela passou em 3 cidades: Asdod, Gate e Ecrom. E então o povo de Ecrom, gritando, disseram que devolvam a arca de Deus para o seu lugar. Ela permaneceu 7 meses. 7 meses de Deus agindo ali. Não tinha soldado de Deus. O Israel de Deus estava envergonhado, porque agora estão tristes, porque levaram a arca da presença de Deus do meio deles. O tabernáculo santo dos santos está vazio, está sem a glória de Deus. Mas Deus não deixou de trabalhar. Deus não se permitiu ser zombado, estando ali com outro ídolo, com um falso Deus. Deus tomou posse, Deus tomou aquela guerra para ele e diz: agora eu vou envergonhar os filisteus que cantaram vitória sobre o meu povo. E Deus trabalhou, só a arca de Deus ali fez proezas no meio dos príncipes, dos homens e mulheres e crianças daquela cidade. Em uma, mandando muitos ratos e tumores, nas outras mandando tumores, e na última muita mortandade. E os homens que não morriam eram acometidos de tumores, como nós lemos. Hoje em dia vemos uma mistura muito grande. Hoje em dia vemos Deus em todo lugar. Eu visitei ontem um centro espírita, ou líder de um centro espírita, que está enfermo. E eu fui visitá-lo porque estou orando por ele há dias.
Ali falamos sobre Deus, mas eu falava sobre o Deus verdadeiro. Eu queria levar uma mensagem ao coração dele e à senhora que estava do lado, de que Deus é capaz de ouvir as nossas orações e o nosso clamor, que o nosso clamor chega até os céus. Eu prometi, eu dei minha palavra que o visitaria, e o cumpri ontem, e possivelmente o farei também no dia de hoje, antes de viajar, antes de voltar aos Estados Unidos da América, que será amanhã. Mas Deus, Ele precisa ser reverenciado onde quer que seja dito o seu nome. Deus não dá a sua glória a outrem, ou a outros ídolos, ou a outros espíritos. Deus é Deus sobre todos os deuses. E quando ele é colocado diante de um outro falso Deus, ele humilha o outro falso Deus, como humilhou os deuses do Egito. E deu vitória ao seu povo. Você e eu podemos ir a qualquer lugar, desde que estejamos indo no nome de Deus, para honrar Deus, para falar de Deus, para mostrar a glória de Deus. E quando você estiver em qualquer lugar, seja um templo satânico, seja uma macumbaria, seja um prostíbulo, seja um ajuntamento de homossexuais, de drogados, de assassinos, onde quer que você esteja, lembre sempre que se você levar Deus com você e honrar esse Deus, Ele te dará a vitória no nome de Jesus. A pessoa que foi comigo visitar saiu logo, imediatamente, mas eu permaneci ali de pé, visitando um homem que temos um carinho muito grande por ele, eu e minha esposa, e podendo falar com ele: fulano de tal, nós oramos por você, desde o primeiro momento que soubemos do mal que te acometia. Não há enfermidade tão grande que Deus não cura. Não é pecador tão profundo e tão distante de Deus que Deus não possa alcançá-lo. Não há coração tão duro que Deus não quebre, que Deus não esmiuça. Não há montanha tão grande que Deus não possa mover. E mesmo que o inferno se levante, mesmo que algumas pessoas digam: não é possível fulano de tal ou tal pessoa se curvar ao Senhor devido ao seu envolvimento com o satanismo, com o crime, com as drogas, com a prostituição, com a corrupção. Mesmo que uma cidade inteira diga que é impossível, Deus é poderoso para mudar todo este quadro, mudar a história e arrancar lá do centro do inferno uma alma e levá-la para o céu, convertendo esta pessoa ao nosso Senhor e Salvador soberano, santo, puro, verdadeiro, nome sobre todos os nomes. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa, por mais dura que o coração dela seja, ou mais comprometida com o diabo que ela esteja. Deus pode trazer a libertação para ela, porque há poder no nome de Jesus. Você que assiste esse vídeo, ore por mim, como eu disse, pretendo fazer mais uma visita. Ele mora dentro de um local dedicado aos espíritos, mas não a Deus, ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, o Messias de Deus, o enviado de Deus. Mas eu quero ali não confrontar, visitar a pessoa que temos carinho por ele e dizer: Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus te cura, Jesus te salva. E que o brilho da graça de Deus, que os anjos de Deus Todo-Poderoso, que a armadura de Deus esteja sobre nós,
que na nossa tenda Ele esteja habitando e no nosso corpo esteja presente o Espírito Santo de Deus sempre. Na nossa face, o brilho da graça, para mostrarmos para todos que não temeremos, ainda que o mar se revolte, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se transportem, que os montes pulem, não temeremos, porque sabemos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Deus Altíssimo. Se a cidade de Deus não será abalada, nós, os servos do Senhor Deus Altíssimo, jamais seremos abalados. A presença de Deus em nós nos basta. Há poder no nome de Jesus. Então, você e eu devemos saber que existem perigos em misturar Deus com os ídolos, mas no nome desse Deus é que caminhamos de glória em glória, representando-o e dizendo a tudo e a todos que o nosso Deus reina. Ele é santo, Ele é puro e Ele nos dá vitória através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador nosso. Você está garantido. Eu estou garantido. Você, mulher, está garantida. Você, jovem, você, adolescente, estão garantidos pelo poder soberano do nome de Jesus. E neste nome temos a vitória. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Não misture o nosso Deus com piadinhas, com contos imorais. Sirva a Deus, abrace-o, agrade a Ele e Ele te fará muito feliz. Tenha-o como santo, o santo da tua vida. Então eu despeço de você com até amanhã, se Deus quiser. Amanhã estarei viajando, não sei se será possível gravar o meu vídeo, mas estarei viajando para a Flórida, de retorno à Flórida, deixando no Brasil a presença da graça de Deus. Por onde passei, eu deixei o bom perfume de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Rivo Martins, Deus abençoe você e família. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.